Olha, a semana começa com risco de temporais em Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Amazonas e Mato Grosso. Em parte do Sudeste, a chuva volta a ganhar intensidade hoje à tarde. Como o solo está encharcado das chuvas dos últimos dias, o risco de transtorno aumenta. Para trazer a previsão do tempo completa para os próximos dias, faço conexão agora com o Guilherme Borges, meteorologista da Clima Tempo. Guilherme, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Quais são os pontos de alerta, né, para a gente orientar os moradores? Boa tarde, prazer estar aqui contigo. Então, só para a gente contextualizar, né, por que está ocorrendo isso, a gente deve ter, né, muita chuva, como você muito bem mencionou, na região norte, centro-oeste, sudeste e nordeste brasileiro ao longo dos próximos dias, né? Aproveito para destacar essas regiões porque a gente teve a formação de um novo corredor de umidade, a nova Zona de Convergência do Atlântico Sul. Hoje essa é a terceira que se forma, né? Desde, pode-se dizer ali, a partir da segunda quinzena de dezembro. E a gente começou esse, pode-se dizer, 2025 bem chuvoso em amplas áreas brasileiras. Nessa terça-feira, como você muito bem disse, essas áreas continuam em alerta e também em atenção para chuva mais de moderada a forte intensidade. A gente já tem essas mesmas áreas nessa segunda-feira recebendo muita chuva. Para terça-feira continua com principalmente essas áreas do centro-oeste, sudeste, né, boa parte do nordeste em alerta para temporais, que é aquela chuva mais que vem no final da tarde mais forte, de maneira mais significativa. E destaque muito bem que você disse, né, Minas Gerais, Espírito Santo, que já vem tendo muita chuva ao longo desses últimos dias, vão continuar. Acho que principalmente esses dois estados chamam muita atenção pela sequência de dias chuvosos. E quando a gente olha para o restante da semana, a gente olhando aqui um mapa que a gente projeta, pode-se dizer assim, de acumulados, entre o dia 7 e o dia 11, a gente vê que principalmente esses estados continuarão com muita chuva. Os acumulados podem passar dos 100 milímetros, tanto em Minas Gerais como no Espírito Santo. Mas, de maneira geral, todo o centro-oeste, toda a faixa norte, também boa parte do nordeste, ficam nessa condição de chuva persistente ao longo dos próximos dias. Guilherme, como você falou de Minas Gerais, tem imagens ao vivo de BH, onde neste momento a temperatura é de 28 graus, né? A gente vê ali ao fundo já várias nuvens, hein? Então, isso é uma coisa que eu tenho respondido bastante, né? O sol, ele predomina na maior parte do dia, né? Essa nossa chuva da estação verão, pode-se dizer assim, principalmente em janeiro, ela se forma muito na característica de pancada, vem mais para o final da tarde, né? Então, o sol, ele segue aparecendo na maior parte do dia nessas regiões e a chuva vem dessa combinação do calor mais elevado com essa umidade mais presente, né, por esses sistemas meteorológicos, e isso consequentemente favorece esse cenário de tempo mais instável. Mas isso não reduz as temperaturas. A tendência é que elas sigam bastante elevadas, bem quente, em amplas áreas do centro-oeste, sudeste, nordeste e também do norte brasileiro. E essa combinação calor com essa umidade mais disponível forma essa chuva que a gente está prevendo aí para todas essas regiões brasileiras. Vamos dar uma olhadinha então em São Paulo, capital, temperatura agora de 30 graus, como você está dizendo para a gente, né? O tempo quente e a gente vê realmente já nuvens também se formando. Exatamente. Para São Paulo capital, aproveito para destacar, né, a chuva não vai ser tão forte contra as outras áreas, mas ainda muito presente. Quando a gente olha para a sequência da semana na capital paulista, a gente vai ter acumulados de 15 milímetros para terça-feira, para quarta-feira também de 15 milímetros, já para quinta e para sexta reduz um pouco mais, mas ainda presente, essas pancadas de chuva ainda muito presentes. As temperaturas extremamente elevadas. A máxima na capital paulista, hoje, como você muito bem disse, deve chegar nos 30, 31 graus. Na sequência da semana, fica em torno de 28, 29 graus, temperaturas bem elevadas. E essa mesma característica de chuva de pancadas acontece na capital do Rio de Janeiro, capital carioca também com a mesma característica da capital paulista. Muito calor e pancadas de chuva muito presentes ao longo dessa semana. Guilherme, mas tem segunda-feira e segunda-feira, né? Quem está no Rio de Janeiro está tendo uma segundona boa agora. Olha só, imagens ao vivo do serviço de streaming EarthCam, temperatura neste momento 30 graus, muita gente pegando praia, Guilherme.
Exatamente. Hoje eu até conversei com uma repórter, né, lá do Rio de Janeiro, e a gente comentou sobre essa condição de pancadas de chuva. O pessoal, né, na capital carioca teve um final de semana, né, de temperaturas bastante elevadas. A gente tinha a previsão de chuva, mas a chuva veio muito isolada em algumas áreas do estado, principalmente a região norte do estado. Carioca teve muita chuva, a capital não teve aquela chuva mais significativa. E nesse momento, nessa época do ano, a chuva varia muito de localidade para localidade, mas ressalto, todo mundo quando fica em alerta, quando a gente tem essa condição de muito calor e umidade, porque pode formar aquelas famosas cumulonimbus que geralmente trazem muita chuva, muito vento e também até alguns granizo que ficaram bem aparentes ao longo da última semana aí. Então tem que se informar sempre. Muito obrigada, Guilherme. Um abraço para você. Uma ótima semana. Obrigado para vocês também.